E funcionou. Funcionou. Doutora Heloísa Heloísa Arruda. elogia até hoje. Doutora Heloísa Arruda. Fizemos um baita trabalho. E internava compulsório. Né? Daniel, Oi? Involuntário. Vamos embora. Então tá, então Carlos, agora é com você. Deixa eu só desligar esse daqui, cara, porque... Essa pauta aí do Eu cara pus o não REC chegou pra aqui. mim. Vou apresentar daqui pra lá, vou depois começar, daqui pra cá. vou começar aberto mesmo, tá? Porque eu não tenho como mexer na câmera, então já vou começar aberto e já apresento as pessoas. Ok. Olá, sou o Carlos Lotar e hoje tenho a honra de apresentar mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui do meu lado direito, um convidado muito especial, o Dr. Quirino, que é médico especializado, doutor em psiquiatria, formado pela USP, um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que admiro demais, nos dando a honra da sua visita aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, junto com você e com nossos grandes amigos para conversarmos sobre um tema de grande relevância para toda a sociedade brasileira, que é o enfrentamento à dependência química. Muito bom. Do nosso lado direito também, Fábio Antunes, que é coordenador de sobriedade da Federação Amor Exigente. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos os componentes da mesa por essa abertura e a gente poder falar, como o Quirino falou, de grande relevância. Todos esses temas, preste muita atenção. Vai ser de grande importância esse programa para nós. Do meu lado esquerdo, um amigo, Miguel Tortorelli, vice-presidente da Federação Amor Exigente. É sempre uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos. E realmente estamos aqui para levar para você que está nos assistindo experiências e o que você deve fazer, primeiro, para prevenção, para que coisas ruins não aconteçam. E aqueles que já, infelizmente, têm seus entes queridos no mundo das drogas, como sair. Muito bom. Aqui do lado esquerdo também, Daniel, que é diretor do portal Dependência Química. Seja muito bem-vindo, Daniel. Sempre uma honra falar com você, meu amigo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que estão aqui presentes. É sempre uma honra estar com vocês, poder falar sobre dependência química, poder dirigir um portal tão importante como a revista Dependência Química, que leva a informação aí para toda a sociedade brasileira. Estamos aqui para poder falar sobre álcool e drogas, os caminhos, né? Poder também entender um pouco mais sobre Hub, Amor Exigente, por fim. Agradeço também a sua participação conosco, Carlos. Pessoal, hoje com essa bancada de craques aqui, nós vamos aproveitar essa oportunidade, rica oportunidade, para falar um pouco de como identificar um dependente químico, como tratar um dependente químico. Acho que é de suma importância as famílias terem conhecimento sobre a pauta e a gente está com um professor especialista na área aqui hoje, não só ele na parte de tratamento, mas como os demais no acompanhamento das famílias. Então acho que hoje é um dia muito importante para todos vocês que nos assistem. Dr. Quirino, começando pelo senhor, queria entender um pouco mais o funcionamento do Hub, esse novo equipamento, essa nova forma, essa nova modalidade que está sendo implantada aqui na cidade de São Paulo, com o apoio integral do governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo também. Carlos, o Hub é um novo serviço, foi criado há pouco mais de 3 semanas, que fica aqui no município de São Paulo, ali na Praça da Luz, na Rua Prates 165. Esse é um serviço do governo do estado de São Paulo e que tem as portas abertas para receber pessoas que apresentam quadros graves de dependência química. Lá as pessoas podem chegar por livre e espontânea vontade, elas podem procurar o serviço, elas podem ser trazidas quando apresentam quadros mais graves pelas suas famílias. Essas pessoas podem ser encaminhadas de outros serviços de saúde, serviços da assistência social. Nós temos lá também, Carlos, lá no Hub de cuidados em crack e outras drogas, nós temos uma equipe que realiza abordagem de rua, aquelas pessoas que estão em situação de rua fazendo uso de drogas, especialmente na região da Cracolândia, na região central de São Paulo. As nossas equipes, então, abordam essas pessoas e levam essas pessoas até nós. Lá no Hub, então, que nós temos essas várias entradas de pessoas
nos mais diferentes contextos da dependência química, nós recebemos os pacientes, fazemos uma avaliação médica, multiprofissional, e as pessoas recebem o tratamento de acordo com as suas reais necessidades. Pacientes com quadros clínicos mais leves acabam sendo encaminhados, por exemplo, para o tratamento de base comunitária, em ambulatórios. Entretanto, nós lá, Carlos, nessas últimas 3 semanas de funcionamento agora desse novo serviço do Hub, nós estamos recebendo paciente com quadros clínicos muito graves de dependência química. Por conta disso, então, nós temos realizado muitas internações lá. Só para que você possa ter uma ideia, os amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia, nós em pouco mais de 3 semanas realizamos mais de 350 internações em comunidades terapêuticas, em hospitais, e esse número vem num crescendo. Só para a gente ter uma ideia, no dia de ontem nós fizemos 32 internações, em um único dia. E esse número vem aumentando de maneira gradativa ao longo dessas 3 semanas. Esse é um serviço público, gratuito, do governo do estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a oferta de cuidado para as pessoas com dependência química em quadros graves. Esse serviço é voltado mais para as pessoas que moram na região central de São Paulo, mas recebemos também pessoas de outros locais da cidade, e tem um objetivo principal maior de cuidar e receber as pessoas da Cracolândia. Com isso, então, o governo do estado de São Paulo busca levar tratamento para as pessoas de acordo com as suas reais necessidades. E estamos também agora fazendo um trabalho lá no Hub de cuidados em crack e outras drogas, Carlos, para que nós possamos fazer o monitoramento e o segmento do paciente depois que ele sai do Hub. Ou seja, nós mandamos o paciente para o hospital, ele vai fazer uma desintoxicação, depois ele precisa de um acompanhamento em ambiente protegido um pouco maior, ele pode ser encaminhado para uma terapêutica, depois ele volta para a comunidade, volta para a família, ele passa a fazer, por exemplo, acompanhamento lá no Amor Exigente. A nossa ideia é que nós possamos seguir esse indivíduo, seguir essa trajetória de tratamento dele, a gente possa seguir essa linha de cuidado que vai ser utilizada para o seu tratamento, para que a gente acompanhe essa pessoa e a ajude para que ela possa conseguir a sua efetiva recuperação. Isso é fantástico, né? Esse acompanhamento é fundamental na dependência química para que realmente tenha êxito todo esse trabalho que é anteriormente feito, né? Mas aqui a gente falou um pouco de internação no âmbito do governo, do município de São Paulo, mais especificamente desse centro da Cracolândia, né? Que infelizmente é chamado de Cracolândia hoje. E eu queria aproveitar a presença do Daniel aqui. Daniel, que foi terapeuta em dependência química, conhece bem a situação das famílias e dos próprios dependentes, mas no âmbito mais estadual, Daniel, as famílias que não têm o Hub, que é localizado aqui para um trabalho mais específico para a capital de São Paulo, em outras cidades, como essas famílias podem buscar ajuda, as comunidades terapêuticas, como é esse trabalho de captação? Explica um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, a situação ela é bem complexa para o interior de São Paulo, por exemplo, né, onde algumas prefeituras ainda não se adaptaram ainda a essa questão da internação, por exemplo, comunidade terapêutica, né? Então, depende muito também do treinamento desses municípios, né? A gente percebe uma dificuldade muito grande das famílias que procuram a revista em entender o que é o serviço público, né? Muitas vezes, por exemplo, o Dr. Quirino aqui falou muito bem sobre pessoas com comorbidades, né? São tratadas de formas irregular, por exemplo, nos postos de saúde, nos CAPs desses municípios. Ou seja, falta ainda informação para essas famílias e também falta informação dos profissionais, do meu ponto de vista. Eu acredito que a gente começamos bem o ano com o Dr. Quirino que assumiu o estado de São Paulo, o Hub, né, o antigo Cratode, para quem já está habituado com o nome Cratode, né? Tivemos aqui a entrevista antes dessa com o vice-governador Felício. Então, é uma equipe que está realmente empenhada em resolver essa situação no estado de São Paulo. Enquanto isso, nós, como revista, a gente vai fazer o nosso papel de levar a informação para a sociedade, do que está dando certo, do que a gente está revendo, né? Temos o Dr. Quirino aí como praticamente um líder nosso, uma pessoa que já vem há anos trabalhando com dependência química, aqui o Miguel também, o Tortorelli do Amor Exigente, o Fábio Antunes, né? Você, né, Carlos, que também já trabalhou na área. Então, eu acho que o nosso papel é ficar atento, né? Ficar atento. Eu vejo com bons olhos esse começo de ano aqui no estado de São Paulo. Espero
né, que a gente tenha sucesso ao longo desses anos com o Dr. Quirino na frente do Hub, que o Amor Exigente possa crescer, os grupos anônimos, né, muito importante, incluindo as comunidades terapêuticas, as clínicas involuntárias, né, eu acho que ficou muito claro que a demanda maior ainda é por internação involuntária e que juntos, unidos, nós possamos achar os melhores caminhos e a gente já está em boas mãos aí com o Dr. Quirino na frente do Hub. Eu acho que isso é muito importante para nós. Eu vou aproveitar o Miguel que está aqui com a gente para a gente levar uma informação muito importante para as famílias, porque a família, quando descobre que seu ente querido, teu filho, teu marido, enfim, aquela pessoa que ela ama, está envolvida com a dependência química, no desespero, ela procura na internet, ela liga e às vezes não toma o devido cuidado de conhecer a unidade, para onde vai, né? Diferente do Hub. O Hub a gente sabe que tem um tratamento de excelência, tem acompanhamento de um profissional da equipe do nosso amigo aqui. A gente sabe que está indo para um lugar com bom tratamento, com excelência no tratamento. As comunidades terapêuticas, Daniel, a gente que conhece bem esse meio, é importante as famílias conhecerem, as famílias visitarem. É isso, Miguel? Isso daí realmente é fundamental, Carlos. Agora, para as famílias, o importante também é frequentar um grupo de apoio, que é o Amor Exigente. Ela precisa conhecer, porque a gente está cansado de ver e ouvir dessas pessoas, né? Fica como ele está, olha, eles fizeram isso e não deram para ele o café, não deram a comida. Porque quando nós sabemos, quando a pessoa vai internada, ele reclama absolutamente de tudo. A comida não é boa, sempre a mesma coisa, que a água tiraram não sei de onde. Então, elas precisam, as famílias têm que frequentar um grupo de apoio, que elas têm que entender e saber que elas precisam primeiro cuidar delas. Muito bom, muito bom. E o Dr. Quirino, essa fala do Miguel, ela faz lembrar que o dependente químico ele costuma manipular muito as situações, né? Talvez pela doença, a compulsão, a vontade de estar fora usando. O que leva ele a manipular essas situações, doutor, do ponto de vista médico, clínico, psiquiátrico, para que as famílias tenham essa orientação e o que se passa na cabeça do dependente químico nesse momento? A dependência química, Carlos, ela é marcada por uma série de manifestações clínicas. Uma delas, por exemplo, é a ambivalência no que diz respeito ao seu tratamento. Então, o indivíduo, por vezes, quer fazer o tratamento, por vezes não. Aí, esse indivíduo acaba sendo pressionado pela família para se engajar num programa terapêutico. Ele aceita, mas depois desiste. Então, ele precisa manipular a situação para que ele possa acabar convivendo bem com a família, mas ainda continuando o uso da droga. Então, essas situações todas que envolvem a dependência química, muitas vezes causam bastante dificuldade para quem convive com o dependente químico, em especial, no caso, as famílias. Então, como o Miguel já ressaltou aqui, é de grande relevância para você que está nos acompanhando aqui nesse momento, que você possa conhecer o trabalho da Federação de Amor Exigente, que vai ajudar você a entender melhor o que se passa com o seu ente querido, com o seu familiar, para que você possa, na verdade, ajudá-lo. Porque existem situações também em que o familiar, na ânsia, na vontade de ajudar, muitas vezes pode causar uma situação ainda mais difícil para o dependente químico, pode causar uma situação mais complicada para o tratamento, pode dificultar o início do tratamento, ou pode dificultar a manutenção da pessoa no programa terapêutico. Então, o conhecimento de situações clínicas como essa, né, da ambivalência, da manipulação por parte do dependente químico em relação à família, é muito importante. É importante que a família possa se apropriar de ferramentas para lidar com situações difíceis que, com certeza, vão aparecer durante o tratamento da pessoa com dependência química. Então, eu reitero aqui, Carlos, que os amigos que estão nos acompanhando possam conhecer o trabalho do Amor Exigente. Aqui nós temos 2 representantes da federação, o Miguel Tortorelli, temos aqui o Fábio Antunes, que tem conduzido ações de grande relevância para a sociedade brasileira, não só em São Paulo, mas em todo o país. Lembrar que a Federação de Amor Exigente está em todo o Brasil. Então, conheça esse trabalho, frequente os grupos. E só para
falar aqui, Carlos, que nesse trabalho que o governo do estado de São Paulo está realizando agora, iniciando essa nova ação para ofertar cuidado, tratamento para as pessoas com dependência química, quadros graves, né, na região central da cidade de São Paulo, com a abertura do Hub, né, o Hub de cuidados em crack e outras drogas, que esse novo equipamento, esse novo serviço do governo do estado de São Paulo. É importante a gente falar aqui que nós lá do Hub estamos trabalhando em parceria com a Amor Exigente, ou seja, a ideia é que a gente possa ter ali os voluntários da Amor Exigente nos ajudando nesse trabalho, conversando com as famílias, dando apoio para as famílias, orientando as famílias. Porque nós temos convicção plena, Carlos, que o tratamento efetivo da pessoa com dependência química passa necessariamente pelo trabalho com a família. Fantástico, fantástico. Fabio, conta um pouquinho pra gente como funciona o trabalho na coordenação da sobriedade dentro da Federação Amor Exigente. Hoje é importante a sociedade ter conhecimento desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito bem, Carlos. O Amor Exigente, há anos, vem investindo no projeto de acolhimento no grupo de sobriedade. E como que funciona o grupo de sobriedade? O grupo de sobriedade funciona para você que deseja adquirir qualidade de vida e que tem algo que está impedindo. Pode ser as substâncias, o abuso das substâncias, ou pode ser a dificuldade de se relacionar, pode ser a dificuldade com outras questões. O grupo de sobriedade do Amor Exigente, ele acolhe essa pessoa que deseja encontrar qualidade de vida e melhorar, né, as condições em que ela vive. Foi falado de vários temas aqui. E eu, como gestor de recuperação, eu percebo de quanto é importante a família. E nos nossos grupos, acaba aparecendo diversas famílias querendo ajuda para um amigo, para um marido, para o primo, para o filho. E aí começa a perceber que precisa mudar a si para conseguir ajudar o outro. E o acolhimento do Amor Exigente faz com que essa família consiga melhorar a qualidade de vida e se estruturar para ter um melhor entendimento sobre todas essas questões. E que em muitos casos ele vem de gerações e que precisa ter um melhor entendimento para melhorar isso e transformar. Enquanto participante nos processos aí há mais de 2 décadas, já participei de diversas tentativas governamentais para mudar. E o Hub é o mais inovador, o serviço mais inovador e mais completo, porque até então não existia um serviço que tinha atenção primária, secundária, para acompanhar esse processo e conseguir dar os recursos que necessita pós-tratamento, como ele falou que terá o acompanhamento. Isso é muito importante. Dr. Quirino, a intenção e o projeto novo é não só de internar e acabou o atendimento aqui. Tem que ter uma sequência, porque aí a gente consegue orientar, acompanhar e ver aonde que existem falhas no processo de tratamento para conseguir dar o melhor. E o grupo, muitas vezes as pessoas chegam lá antes de conseguir um local para internação e chegam desesperadas. E as pessoas que começam a participar do grupo, que têm uma orientação melhor, conseguem ter mais assertividade no progresso terapêutico, no processo de tratamento. E isso é fundamental. A participação, né, em grupos de mútua ajuda vai fazer com que não só a família, mas todo o sistema familiar consiga ajudar não só a si, mas aos que estão ao redor. E aí a qualidade de vida se instala no bairro, na cidade, e esse progresso melhora para todos. Fantástico, fantástico. Bom, Daniel, nós que presenciamos isso em nossas vidas, né, Daniel, sabemos que isso é a verdade de fato, né? Pois é, Carlos, tem uma coisa que me preocupa muito. Há 4 anos atrás, quando eu fundei a revista Dependência Química, eu senti na pele uma necessidade. Quando eu buscava um tratamento, por exemplo, no Google, aparecia uma série de captadores, um monte de clínica que não era clínica. Clínica não sei o que, era um monte de clínica, né? Com um monte de nome, e eu testava parece que não dava certo. Muito importante hoje, as famílias têm cuidado, inclusive as famílias do Amor Exigente, que procuram bastante esse tipo de tratamento, tomar cuidado com o Google.
Por quê? Aparece lá uma página de uma clínica que talvez ela não exista. No desespero, né, a gente sabe que a família passa por um desespero, né, Miguel? E ela olha 3, 4 fotos, a maioria delas da piscina, em volta da piscina ali do quarto, e chama uma remoção e manda. Isso é perigoso. Ela não confere se aquela entidade ela tem um CNPJ adequado, se ela está enquadrada dentro de uma RDC 29, dentro de uma RDC 50. Ela não confere a documentação para saber se é uma clínica legal ou ilegal. Né? Nós sabemos que tem uma boa parte dessas unidades. Tem uma equipe terapêutica, né? Se tem uma equipe terapêutica qualificada para tratar a dependência química, lembrando que a dependência química é uma doença progressiva, né? Ela não tem cura. Então, assim, todo esse cuidado com o tratamento dependente químico, a gente vê que boa parte dessas instituições elas não têm muita qualificação, muito menos documento para estar funcionando. Então, assim, toma cuidado, a internet é perigoso. Infelizmente, nós temos um comportamento ali do Google que ela dá prioridade a quem paga, independente do site. Ela não confere se o site se é real, realmente aquilo. Então, quando a revista ela foi fundada, ela tinha esse objetivo. Né? Miguel se lembra bem, Quirino também se lembra bem, a gente começou junto. A proposta era a gente ter um portal para que as pessoas pudessem se nortear melhor nesse segmento. Encontrar uma unidade adequada, entender o que é uma internação compulsória, o que é uma internação involuntária, o que é uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica não necessariamente precisa de médico, mas ela também não pode também acolher, por exemplo, pacientes com comorbidades. Já a clínica tem que ter o médico, né? Tem que ter médico lá acompanhando, por conta de surto, por conta de uma série de outras coisas que o próprio Dr. Quirino pode explicar melhor. Então, o nosso papel é isso. A gente se preocupa muito com essa proliferação de algumas pessoas que têm entrado em redes sociais falando que é especialista, mas no fundo não são especialistas na área e dê um norte errado para essas famílias. E isso é complicado. Não necessariamente um tratamento que pode servir, que serviu para mim, pode servir para outro. Então as famílias têm isso. Eu coloquei o meu tio num tratamento que deu certo, então ele serve para um outro. Né? Será que essas unidades elas estão fazendo um tratamento individualizado, observando o quadro de cada um, como disse o Dr. Quirino aqui, observando a necessidade de cada um e entendendo esse cenário para poder, né, direcionar melhor? Então a gente se preocupa muito com essa situação. Né? Nós vamos continuar o nosso trabalho durante esses anos, sempre com essa equipe que tem responsabilidade para poder levar para a família o que nós temos de melhor aqui no estado de São Paulo e no Brasil. É por isso, Carlos, que nós dependemos e precisamos realmente desse trabalho do Quirino. Porque a grande maioria das famílias não tem recurso. E precisamos de internações gratuitas. Por isso que agora, né, essa mudança que houve é para isso. É a internação, porque antes se colocava lá, era CAPS, fazia um acompanhamento. Hoje nós somos sabedores que eles precisam de internação. Muito bom, muito bom. Mas só complementando a fala do Daniel, eu acho importante deixar registrado aqui, quando ele fala que a doença não tem cura, ela é uma doença complexa, é uma doença, como o Dr. Quirino sabe, nos ensina, biopsicossocial, é muito complexa. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento, tá? É válido reforçar isso, que existe o tratamento, é possível se recuperar, é possível viver uma vida sem drogas, né? Acho que quis registrar isso aqui para ficar bem latente essa questão e as famílias não deixarem seus entes queridos abandonados, né? Acho que a partir do momento que você desiste da recuperação do seu ente querido, você está abrindo uma porta aí para ele partir para o crime, enfim, para outra vida. Então acho que é muito importante as famílias não desistirem jamais, certamente encontrarão um caminho da recuperação aí, estando do lado dos seus entes queridos. Ele sozinho é muito difícil, acho que por isso que o Dr. Miguel reforça a questão do tratamento, da questão da internação, porque é muito importante e é um momento necessário que o paciente, que o dependente químico tem que passar, porque na maioria das vezes ele não consegue se autoajudar. Ele precisa da ajuda de um profissional, ele precisa da ajuda de um terapeuta, de um especialista que possa orientá-lo, que possam ajudar a trilhar uma nova vida, uma vida sem drogas, mas uma vida feliz, uma vida completa. É possível, não é isso, doutor Quirino? Sem dúvida, esse aspecto que você nos trouxe é muito importante, Carlos, porque
os amigos que estão nos acompanhando agora, que sofrem do problema da dependência química ou convivem com pessoas com dependência química, precisam entender que, em que pese seja uma doença grave, crônica, é uma doença assim que tem tratamento, as pessoas conseguem se recuperar e conseguem voltar a ter uma vida plena, autônoma, uma vida cidadã, né? Nós lá no Hub, né, no Hub de Cuidados em CRAI contra as Drogas, do Governo do Estado de São Paulo, nós temos buscado justamente isso, né? Nós temos buscado favorecer com que as pessoas possam obter um tratamento gratuito, né? Por conta disso, então, lá nós funcionamos com portas abertas, 24 horas por dia, 7 dias da semana, com equipe especializada para atender as reais demandas e necessidades das pessoas. Como nós bem sabemos, né, Carlos, há pessoas que apresentam um quadro clínico extremamente grave e que precisam de internação no seu processo de tratamento, no seu processo de recuperação. Entretanto, também, como já foi dito aqui por vários de vocês, a internação é um momento do tratamento, é um momento da recuperação, né? A internação ela pode durar um pouco mais, um pouco menos, pode ser voluntária, involuntária, compulsória. Entretanto, é muito importante que nós possamos ter a ideia de que esse é um momento específico do tratamento, que o indivíduo vai receber esse cuidado num ambiente protegido para que a gente possa iniciar muitas vezes o processo da recuperação, mas todo esse percurso terapêutico é necessário. É importante que nós possamos, juntamente com entidades da sociedade civil, governo do estado, município, junto com as famílias, que nós possamos ajudar as pessoas não apenas a se livrarem das drogas, pararem de usar drogas, mas que elas possam efetivamente encontrar uma nova vida, para que elas possam nascer para uma nova vida, para que elas possam voltar a ter uma família, para que elas possam estudar, trabalhar, enfim, para que elas possam ser autônomas e ter uma vida realmente cidadã, uma vida plena. E é isso que nós buscamos no tratamento. Então, isso é uma mensagem importante para as famílias, para os amigos que hoje estão nos assistindo e que podem sofrer desse mal da dependência química, que você que está nos vendo agora, você pode sair dessa vida. Existem várias portas abertas para ajudar, e a família, sempre que está junto com o paciente, nós sabemos que os resultados são muito melhores. Doutor, sabendo que essa doença ela é comportamental, eu acho importante a gente deixar registrado aqui, aproveitar essa rica banca aqui, sugestões, por exemplo, de como uma família identificar, vamos falar de das três principais, mas vamos começar pela maconha. Como que a gente identificaria, Fábio, um usuário de maconha, para a família que não tem conhecimento nenhum e teu filho está no uso? O que é uma dica? Gostaria que cada um de vocês pudesse falar um pouquinho rapidamente. Excelente pergunta, né? Ainda mais na atual situação. O sintético está entrando aí com força na sociedade. Em diversos bairros você vê que as crianças, os adolescentes estão fazendo a utilização dessas drogas novas aí, sintéticas, e está destruindo, né? O que vem por trás disso nos assusta, porque se não tem orientação adequada, se essa família não consegue, e você percebe que os efeitos colaterais que está gerando nessas crianças e adolescentes são assustadores. Então nós precisamos cada vez mais de orientação, precisamos cada vez mais buscar como encontrar subsídio. O equipamento Hub é fundamental para conseguir dar essa atenção primária e encontrar a orientação dos profissionais qualificados. O Daniel pontuou muito bem os locais que têm uma qualificação bem precária, e nós temos agora como referência o Hub, que são profissionais de excelência e que podem nos ajudar. Esse processo das maconhas, né, sintética ou orgânica, pode mostrar muito, porque a dificuldade de pessoas com comorbidade relacionado a esse uso vem crescendo muito,
e dificulta até mesmo o entendimento dentro do grupo. Agora, qual que é a tua dica? Uma família que tem em casa uma pessoa que É está usando. buscar orientação, é ir para um grupo. O Amor Exigente tem grupos presenciais e online. O Amor Exigente possui grupos todos os dias, em diferentes horários. A gente precisa buscar cada vez mais orientação. Fique ligado também na programação. Nossa programação tem diversas mensagens em todos os programas que pode dar orientação para você e para até mesmo para o seu vizinho, porque muitas vezes ficam armazenando a informação, não quer repassar para o vizinho e todas as famílias estão sofrendo com a questão da drogadição. Nós precisamos cada vez mais estar juntos. No seu ponto de vista, como que a gente pode orientar a família a que ela possa identificar dentro de casa um filho, um ente querido que possa estar fazendo uso de alguma substância? Carlos, existem várias maneiras de prevenção ao uso de drogas. Acho que é importante nós aproveitarmos esse momento para falarmos com os amigos que estão nos acompanhando. É isso. Existem várias estratégias, entretanto, as estratégias que estão relacionadas à participação das famílias são das mais efetivas, que apresentam melhores resultados. É muito importante que os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender que a participação dos pais ou dos cuidadores que estão ali com a criança, com o adolescente, é importante que as pessoas entendam que os cuidadores dessas pessoas, das crianças e adolescentes, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento delas. Quando nós falamos sobre o uso de drogas, é muito importante que você, que tem um filho, que tem um neto, um sobrinho, que você acompanhe, você monitore e que você controle, sim, alguns comportamentos, que você controle algumas atividades que os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos realizam. Então, existem vários trabalhos científicos mostrando que famílias que acompanham onde seus filhos estão, com quem os seus filhos estão, a que horas que os seus filhos vão, por exemplo, para uma festa, a que horas que eles voltam, com quem voltam, tudo isso é fundamental. Quando se fala, muitas vezes, nesse controle, algumas pessoas acabam, às vezes, torcendo um pouco o nariz, mas isso é fundamental. E, insisto aqui, existem robustas evidências científicas mostrando isso. Então, quando um pai, uma mãe quer saber com quem que o seu filho está, controla com quem que o seu filho vai andar ou não, o lugar que ele vai, o horário que vai voltar, como ele vai chegar em casa. É muito importante, por exemplo, que as famílias tenham uma comunicação muito clara com os filhos, no sentido de falar, olha, aqui em casa nós não aceitamos o uso de drogas. E quando a gente fala uso de drogas, a gente está falando também das drogas lícitas, como álcool, como tabaco, porque sabemos que, pela facilidade do acesso, em geral, quando uma pessoa começa a fazer uso de uma droga, começa a fazer uso das drogas lícitas. E as drogas lícitas, elas sim são as grandes portas de entrada para outras drogas. Né? Nós sabemos que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, mas a maconha é uma porta de entrada de uma droga ilícita. Mas, quando a gente fala das drogas em geral, o grande perigo aí mora no álcool. Né? E muitas vezes isso é minimizado. Existem algumas famílias, por exemplo, que têm uma crença falsa de que se o adolescente fizer uso do álcool em casa, um uso, entre aspas, monitorado, junto com a família, que isso daí iria protegê-lo, ou que talvez o adolescente iria aprender a beber com a família. A gente sabe que não, que quanto mais precoce o uso, piores são os resultados no futuro. A gente sabe que quando o adolescente bebe em casa, em companhia da família, ele se sente mais seguro e com isso ele bebe cada vez mais. Então, uma questão, por exemplo, só para a gente aproveitar... Eu sou prova viva disso, viu, doutor? Não, tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, adolescentes que acabam fazendo aquele famoso esquenta
antes de sair, antes de ir para uma festa em casa, né? Em geral, ele acaba fazendo uso de muito mais álcool do que aqueles adolescentes que não fazem o esquenta. E muitos pais acreditam assim, olha, deixa ele fazer o esquenta em Que é casa, mais barato aqui. deixa ele beber em casa, porque se ele beber em casa, quando ele for para a festa ou quando ele for para o clube, ele vai beber menos, porque ele já bebeu em casa. Pelo contrário, quando ele bebe em casa, ele se descontrola e quando ele chega no clube, na festa, ele bebe ainda mais. Então, tudo isso é importante para que você que está nos acompanhando possa entender que acompanhar o seu filho, você controlar algumas situações nas atividades que seus filhos fazem, é muito importante no processo de prevenção às drogas. Então, acho que esse é um grande recado que eu queria passar para as famílias que estão nos acompanhando agora. Muito bom, muito bom. Já falamos de prevenção, já falamos de tratamento. Agora eu queria aproveitar o Miguel, o nosso amigo Daniel, para falar um pouco de como identificar isso dentro de casa. Né? A gente sabe que ele costuma trocar o dia pela noite, né? É comum ele ter uma seda, ter um chavador dentro de casa. Acho que é bom a gente falar essas palavras aqui para que a família identifique isso dentro de casa. Eles não conhecem. O pai e a mãe, muitas vezes o filho, vão descobrir que o filho está usando maconha depois de 5, 10, 15 anos. Já presenciei muitos casos desses, Daniel. Vai descobrir que o filho está usando cocaína depois de 2 anos, talvez, porque trocou o dia pela noite, emagreceu muito, né? Tá sempre com aquela coriza no nariz, ninguém sabe de onde vem. Então, essas dicas, as famílias não têm acesso. Não tem. A não ser quando procura o grupo Amor Exigente ou procura alguém que trabalha na área. Mas a grande maioria deixa de fazer o tratamento prévio ou até de interferir antes na atitude desse dependente químico, né? Que ele já se tornou um dependente químico é outro assunto, mas dessa pessoa que está fazendo uso tardiamente, por conta de não ter essas dicas. Então acho importante a gente ter essa oportunidade agora e falar, né, como que a gente poderia identificar essa pessoa dentro de casa fazendo uso de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita. Bom, primeiramente, o Dr. Quirino parece que estudou a minha vida, né? Enquanto ele falava ali, parecia uma retrospectiva de tudo aquilo que eu vivi, né, no começo do meu uso, né? Para quem não me conhece, eu também sou um dependente químico em recuperação, considerando que é uma doença que não tem cura, então eu sou um dependente químico em recuperação. É muito difícil a família identificar logo no começo, justamente pela habilidade da adicção. A adicção é uma doença que acompanha a dependência química, de manipular, de enganar. Então, assim, tem chavador? Tem, mas tem muito escondido, muito bem escondido. Tem os olhos avermelhados? Tem, mas tem o colírio, né? Todo mundo pinga o colírio lá. Agora, fica muito difícil, porque veja bem, a família, ela tem que, às vezes os pais estão trabalhando, não tem muito tempo para fazer esse tipo de monitoramento. A escola, muitas vezes, talvez a escola deveria participar mais de conhecimentos científicos, como diz o Dr. Quirino, mas o meu medo é que também tem artigos científicos errados. Por exemplo, nós estamos acompanhando a questão da PL 399, do PL 399. Estão tentando legalizar a maconha aqui no Brasil. E sai, por incrível que pareça, por mais que, né, Fábio, nós passamos por isso, sabe como é ruim, né, como é destrutivo. Tem médicos que soltam artigos a favor. Talvez pago por essas grandes empresas de cannabis, mas soltam artigos. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, no meu ponto de vista, quais são essas informações e onde elas estão sendo buscadas, né? Então, assim, é difícil. Eu entendo a família nessa situação. Ela começa a perceber depois que já progrediu. Como a gente falou no começo, a doença ela é progressiva. Então ele começa com álcool, depois ele vai ali, começa maconha, depois vai progredindo, tá? E não percebe quando vai dar conta. O cara já passou por uma cocaína, já tá usando de vez em quando, por uma outra substância mais forte. O crack agora tem o K2, o K9, o K7, então quer dizer que você tá evoluindo, né? Tanto a dependência química como o nível de droga. Então é muito triste quando, por exemplo, nós da revista recebemos um telefonema de uma mãe e de um pai, já com a pessoa ali, com o indivíduo, o ente querido, num estágio grave. A gente se pergunta, mas por que não procurou ajuda antes? Mas nós entendemos também que o que nós chamamos de adicção
ela é muito maquiavélica, assim, nós como dependentes, fica muito difícil a família descobrir, né? Então, Tem um o tempo adoecimento todo- familiar também, que às vezes não quer perceber isso. Isso eu Eu acho... já tive um atendimento de famílias que eu não queria acreditar que ele estava desse jeito. Eu não queria acreditar que ele estava fazendo uso. E começa a esconder, começa a se isolar de outros familiares, começa a se isolar de alguma participação em eventos na sociedade por conta de não querer acreditar. E aí acaba deixando de ir buscar orientação precoce. E aí a doença vai progredindo, fica mais difícil de entender que estágio que está, qual é o processo que precisa, aí vai chegar num estágio que só o grupo não vai conseguir dar essa orientação. E pegando um gancho aí, Daniel, é imprescindível que vá buscar ajuda o quanto antes e que o Amor Exigente vai começar um novo projeto para as palestras de prevenção, para esse acompanhamento maior de prevenção, para conseguir orientar. Ontem mesmo eu estive na ETESP e a APM da ETESP é muito forte, o grupo de familiares é muito forte na busca de palestras de qualidade de vida. E eles viram a necessidade de falar sobre a questão do uso inicial, do abuso, por conta de as crianças não receberem essa orientação em nenhum tipo de nível escolar. E o que você está falando é de extrema importância, Daniel, para que a gente consiga aumentar essa questão da prevenção, aumentar a orientação das famílias e conquistar, né, para chegar até a revista, chegar até os equipamentos com o maior número de orientação e saber o que tem que ser feito, porque as famílias estão perdidas, né, e não sabem o que fazer, principalmente com essas drogas novas aí, que está assustando. Sim, então, a questão, por exemplo, da legalização dos derivados da cannabis, por exemplo, ela diminui a percepção do risco que a maconha causa. Então, por exemplo, o jovem ali começou a usar maconha, ele chega em casa e fala assim, não, mas como que é ruim? É da natureza. Ah, tá, o Congresso Federal já está legalizando, já está nesse caminho, já legalizou, enfim, já tem, né, uma substância que já foi aprovado, né? Então, cada vez mais a gente traz a maconha pelo caminho da bebida, que é a que mais mata. Então, assim, a família, a partir do momento que ela também começa a ter essa percepção, tudo bem, vai, é da natureza, tá legalizando, já tem tudo a favor. Não é assim, né? Então, a importância de buscar a informação correta, vasculhar, e muitas vezes, eu lembro que teve uma situação muito, muito engraçada. Eu tinha uma secretária, né, e pedi para ela pegar os 10 primeiros artigos sobre a maconha que a gente precisava fazer um trabalho. E ela me liga, no meio do caminho, ela fala assim, olha, Daniel, são 10 artigos, os 10 artigos falando bem da maconha. Eu falei, mas não é possível, né? Então, assim, existem maneiras ali de pesquisa no Google, onde a pessoa vai tentando navegar, descobrindo, onde ela vai ter acesso, muitas vezes, à informação totalmente a favor, totalmente ao contrário do que os especialistas em dependência química realmente estudam isso, pesquisam isso, mostra. Um médico que muitas vezes não tem nem gabarito para falar, muitas vezes o próprio médico usa a substância, né? É financiado por uma empresa de cannabis, então é complicado. A maconha se tornou um assunto complexo, né? A gente sabe da importância do CBD hoje em diversos tratamentos de saúde, mas também sabe dos maléficos do THC, né? As duas substâncias compõem essa droga, mas acho que vale a pena a gente fazer um programa um dia desse, doutor. Eu já queria deixar aqui o convite para a gente voltar a falar e falar um programa exclusivamente para tratar desse assunto que é de extrema importância. Eu acho muito, muito importante mesmo. Mas voltando ao Miguel aqui, Miguel, Carlos, dá a sua visão sobre esse tema que falamos anteriormente. Professor Valentim Gentil diz que a pior das drogas é a maconha. Ele afirma categoricamente que a maconha é a pior das drogas. Eu concordo com ele. Minha opinião pessoal, tá? Então, e realmente é. Agora, nós ficamos super preocupados, Daniel acabou de falar, que querem liberar realmente os produtos derivados da maconha, né? E nós temos, inclusive,
já no Congresso projetos pedindo a legalização da maconha, para colocar, que nem outros estados, outros países já liberaram. Então nós ficamos muito preocupados. E agora nós falamos, o álcool é a primeira droga que a pessoa usa. 98% começa pelo álcool. E é dentro de casa. E é aquilo que vocês estão falando, o pai, não, vai tomar aqui dentro, vai beber junto comigo. Não deve beber, não tem que pôr a bebida para os filhos, tem que falar os malefícios que a bebida traz. Infelizmente, né? Infelizmente, muitos pais querem que o filho comece a beber com ele. Vai beber comigo, não tem problema, que não vai beber fora. Só espuminha. Só espuminha. O Amor Exigente, né, tem programas que vai de 4 a 8 anos, de 9 a 12 e de 13 a 17. De 4 a 12 não se fala absolutamente nenhuma droga, mas vai começar a levar as crianças realmente mensagem que elas precisam seguir uma vida melhor, uma vida para estudos. A dedicação tem que ser outra, né? Nós fazemos palestras em tudo que é jeito e eu particularmente faço para a primeira Eucaristia nas igrejas católicas. E já aconteceu, foi uma vez, né, que nós estávamos falando e uma das mães levantou e falou: se for falar em droga, meu filho não pode ouvir. Não. Primeiro que nós não falamos em droga. Segundo, né, quem tem que falar de droga para o seu filho é você, não sou eu. O que nós vamos passar para vocês é o que é o amor exigente, o que o amor exigente faz, porque nós temos, né, não só o trabalho com essas crianças, nós temos o trabalho de prevenção. Nós recebemos, o Amor Exigente não é só para droga, nós recebemos pessoas de todos os tipos que você possa imaginar frequentam o nosso grupo. Então, nós levamos isso daí. Agora, que é complicado né, querido? Eu queria só aproveitar aqui, Carlos, já que o Miguel me deu essa deixa, para falar sobre uma experiência pessoal. Em geral, eu não falo de experiências pessoais, mas aqui eu acho que vale a pena, já que a gente está conversando sobre as questões de prevenção às drogas, identificação de uso precoce, como você nos trouxe. Quando o Daniel falou das suas experiências pessoais, né, sobre a iniciação ao uso de drogas, eu lembrei aqui da minha saudosa mãe. Eu não tive experiência com o uso de drogas, acho que muito por conta dela. A minha mãe, ela realmente me monitorava e monitorava meu irmão. Eu me lembro que eu já tinha vindo para São Paulo para fazer faculdade, ou seja, eu já tinha mais de 20 anos de idade. Quando eu voltava, né, para a casa dos meus pais, que viviam no interior, hoje já falecidos, infelizmente, mas eles viviam no interior de São Paulo, e eu voltava para a casa deles para passar ali um final de semana, para passar as férias. Eu me lembro que eu saía à noite. Você sabe que eu já tinha mais de 20 anos de idade, já estava fazendo medicina, quase me formando médico, e eu não saía com a chave da minha casa. Quando eu chegava, eu tinha que bater na janela do quarto dela. Aí ela, ok, mamãe já está indo já. Aí ela ia lá, e ela sempre foi muito carinhosa comigo. Beijo, cheiro. Exatamente, ela me dava um abraço assim gostoso, que eu sinto falta até hoje. E ela me dava aquele abraço gostoso e dava aquele cheiro em mim. Aí eu falava, ô mãe, o que ela... Não, que isso, menino? Não tem nada, não. E aí, às vezes, ela sentia, assim, né? Porque isso lá no início da década de 90, quando o uso do tabaco era liberado em você acabava bailes, pegando cheiro, tá? né? Eu chegava, às vezes, com cheiro de cigarro em casa, e eu nunca fumei. E ela, que cheiro de cigarro que é esse? Eu falava, pô, mãe, eu tava lá num baile que tava todo mundo fumando perto de mim e tal. Ela, não, tudo bem, não, tranquilo. E de uma maneira muito carinhosa. É interessante que os estudos mostram isso, que esse acompanhamento, esse controle, esse monitoramento por parte da família, dos pais, é fundamental.
mas é preciso que isso aconteça não de uma maneira autoritária, é preciso que isso aconteça com carinho, com ternura, tá? É o que minha mãe fazia comigo. Então, muito do que talvez eu tenha tido uma vida aí longe das drogas, eu agradeço a ela, porque ela sempre se atentou com isso e sempre me monitorou. Eu insisto, eu chegava em casa e a casa dos meus pais tinha um muro alto, e eu não tinha a chave, eu tinha que pular o muro, então eu pulava o muro, batia lá no quarto dela, batia na janela do quarto, aí ela saía, me abraçava para ver se estava tudo ok. Uma valiosa dica, hein? Exatamente. Então, essa é uma questão assim que o monitoramento, a família buscar esse controle, buscar acompanhar os filhos, não significa fazer isso com uma postura autoritária, não. Significa uma preocupação e é um carinho, na verdade, que o pai tem com o filho. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, para que ele não só tenha uma vida longe das drogas, mas que ele possa ter uma vida bacana e se desenvolver como um ser humano legal no futuro. Que bacana. Bom, pessoal, eu vou pedir para nossos convidados aqui fazer as considerações finais. Estamos chegando no final de mais um programa. Antes de tudo, agradecer a cada um de vocês. São dicas valiosas. Acho que as famílias se enriqueceram ainda mais com informações a respeito da dependência química e o nosso objetivo é esse, levar essa informação. Fábio. Quero agradecer, Carlos. Quero agradecer a todos na mesa, porque para mim foi uma experiência incrível aqui, né? Está enriquecendo ainda mais. E para você, eu tenho certeza que depois desse programa você vai sair com algo a mais para levar para sua vida e tentar mudar o que precisa ser mudado. Os grupos de Amor Exigente estão abertos. O Hub, porta aberta, como o Dr. Quirino falou, 24 horas. É um equipamento inovador que vem trazer para mim muita esperança. Há 23 anos eu estou longe das drogas, não falei aqui, mas equipamento como esse não existia e me dá muita esperança no acolhimento primário, no tratamento e no acompanhamento para levar a um familiar que precisa esperança de ter uma qualidade de vida, uma vida melhor. E vá até os grupos. Sejam bem-vindos. Muito bom. Dr. Quirino? Carlos, Quirino, deixa eu só te fazer uma pergunta. Fale, Miguel. Nós falamos muito. O Hub é só para o pessoal que está na Cracolândia? Não, Miguel. O Hub é um serviço de portas abertas, funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, e nós recebemos lá pessoas de toda a cidade de São Paulo, não apenas da região central. Obviamente que recebemos mais pessoas da região central, porque é lá que estamos localizados, lá na Rua Prates 165, ali na Praça da Luz, mas recebemos pessoas de todo o município. Esse serviço ele foi criado com o objetivo de ajudar mais as pessoas daquela região, que é onde está localizada a Cracolândia, onde hoje o governo do estado de São Paulo tem uma ação bastante presente, não só com iniciativas de cuidado e de recuperação das pessoas com dependência química que lá estão, mas também com ações na área de segurança pública, enfim. Então é importante que nós entendamos que esse serviço é um serviço aberto para a população em geral e estamos lá de braços abertos para receber a cada um de vocês. E da minha parte aqui, Carlos, eu fico muito contente de estar com você, de estar com o Miguel, Daniel, de estar com o Fábio, com os amigos que estão nos acompanhando, porque falar sobre esses temas relacionados às drogas é de fundamental importância para toda a nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo programa. Nós que agradecemos sempre. Dr. Miguel? Agradecer mais uma vez, Carlos, aos parceiros aqui da mesa, e dizer para você, procure um grupo de Amor Exigente. Mesmo que você não tenha problemas dentro da sua casa, vai evitar que isso aconteça. Muito obrigado. Daniel? Primeiramente, queria agradecer, né? Estamos aqui entre amigos, bons profissionais, né? Tenho a honra de estar ao lado de vocês e dizer que precisava fazer um comentário em cima de uma conversa que nós tivemos um pouco antes da gravação, que é sobre o esporte, né? Muito importante. O esporte,
como uma ferramenta de prevenção. Eu acho que na minha época de adolescente tinha muitas modalidades, podia escolher atletismo, o jogo de xadrez, natação, esporte coletivo, enfim. A gente está vendo um pouco acabou um pouco isso. O adolescente ele precisa buscar uma outra fonte de prazer. Eu acho que o esporte é um excelente caminho também para a prevenção. Então, eu queria agradecer aqui o Fabinho, doutor Quirino, obrigado, Carlos, obrigado, Miguel, sempre Miguel junto com a gente, né? Não teria como isso aqui existir, eu acho que se não fosse o Miguel. Então, eu queria deixar aqui a minha eterna gratidão e satisfação por esse apoio que o Miguel sempre me deu e nos deu, né, por fim. E obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado a você que nos assistiu. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar a nossa programação. Toda semana um programa novo para vocês, levando informação, conhecimento sobre um tema tão importante que é a dependência química e a saúde mental. Um abraço a todos vocês. Obrigado, meus amigos.